Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas dicas de utilização da Unity para quem está iniciando e também alguns erros comuns que acontecem com quem está iniciando com Unity. Então, o primeiro deles que eu quero mostrar para vocês é o erro, a exceção que dá na Unity, que é chamada Null Pointer Exception. Normalmente esse erro acontece quando a gente tenta acessar uma variável que está nula, a gente tenta acessar uma propriedade dela que está nula, um parâmetro dela, um método, uma variável, alguma coisa de um objeto que está nulo. Para isso eu criei essa cena de teste aqui, em que a gente tem esse script chamado NullReferenceTest e ele tem referência a um objeto, que é esse GameObjectTest. E o script só tem esses métodos, que é o botão de teste, o botão de limpar e o botão de corrigir. O botão de teste é só para ele printar, é só para ele escrever no nosso console o nome do objeto que está nesse objeto privado. A gente tem um GameObject privado e um que está público. Esse público é aquela referência que eu mostrei ainda agora, e o privado é o que a gente fica fazendo manipulação. Então, assim que eu aperto no teste, ele tenta imprimir o que está dentro de name dele. Quando eu aperto para limpar, ele limpa a referência, e quando eu aperto para corrigir, ele coloca a referência nesse objeto. Então, o que a gente tem é esse teste. Como ele ainda não foi colocado a referência no momento, então ele está acontecendo a exceção que eu mencionei, que é o NullReferenceException. Porque ele está tentando acessar aquele name, mas o objeto do name é nulo. Então ele não consegue acessar um name de algo que não existe. O limpar, como o objeto já está nulo, então não adianta fazer limpeza porque ele já está dessa forma. Então quando aperto em corrigir e faço o teste novamente, pode ver que agora ele consegue imprimir normalmente o texto que deveria imprimir. E aqui a gente tem essa solução. Mas isso é um caso bem simples. Como a gente pode ver ele em situações mais avançadas, mais complexas. Para isso, a minha recomendação é caso a caso. Então a gente vai analisar o que está acontecendo no código e qual fluxo que aquela variável está seguindo para poder descobrir em que momento ela ficou nula. Então muitas vezes acontece de um objeto ser destruído e um frame ou 2 frames depois você tenta acessar o valor que está dentro daquele objeto. Então isso ocasiona esse mesmo problema de NullReferenceException. Aqui uma coisa simples é simplesmente clicar 2 vezes no erro, que ele vai apontar a linha exata do erro. Então daqui a gente sabe que esse objeto que está nulo, por isso que está acontecendo esse problema. E outra forma de analisar esse problema e descobrir e rastrear melhor é indo pelo inspetor da Unity. A gente tem a Inspector, a gente consegue ir nesses 3 pontinhos dela e no modo debug. E aqui a gente consegue ver aquela variável que está dentro do nosso script, que é aquele objeto teste. A gente consegue visualizar essa variável e consegue saber o valor que está dentro dela. Então eu aperto em limpar e agora ele começa a ser nulo. Se eu tento fazer o teste de novo dá o NullReferenceException porque ele está nulo. Então não importa quantas vezes eu faço esse processo, vai dar erro. E assim que eu aperto em corrigir, ele resolve a referência e a minha impressão agora funciona normalmente. Então isso daqui é uma dica valiosa. Setar o Inspector para debug e visualizar como é que o fluxo dessa variável está funcionando. Então a gente consegue visualizar como é que está aquele nosso objeto em termos de execução. A gente executa o jogo dentro da Unity e fica prestando atenção. Enquanto você está executando o jogo, você presta atenção na variável e descobre mais ou menos o momento que ela ficou nula. E tenta associar com que coisa que aconteceu naquele momento para poder descobrir o que causou essa nulidade. Então, essa é uma dica importante para quem está começando e se depara muito com esse erro de NullReferenceException. E um outro erro comum, que é o mais comum dele, é quando a gente faz uma referência no nosso script a um objeto fora dele, um objeto do nosso Inspector, mas esquece de adicionar ele na referência. Então, ele também lança uma exceção, então é muito comum. Por exemplo, eu vou adicionar isso. Vou apertar em corrigir e fazer o teste. E agora o que ele ocasionou foi um Assigned Reference Exception, que é muito parecido com esse NullReferenceException. Exception. É o mesmo significado no sentido de aquele objeto tá nulo, é a mesma lógica, porém esse daqui está reclamando porque esse nosso objeto não foi assinalado. Ele está apontando isso claramente. Em versões mais antigas da Unity, ele simplesmente dava o mesmo NullReferenceException. Agora ele já mostra esse Unassigned Reference Exception, apesar de a gente saber que essa diferença entre os dois. Mas antigamente era só no Reference Exception. Agora a gente tem a nossa utilização de prefab. O
apesar de todo mundo aprender logo no início sobre prefab ser uma reutilização de objetos, ser uma forma de você configurar um GameObject e reutilizar em outros momentos, seja instanciando, destruindo, seja o que for, você tem esse conceito de prefab que é inicial. Para quem está começando com Unity, esse é o conceito inicial. Mas a gente tem uma parte mais avançada de utilização de prefab. E uma delas é a gente conseguir manipular ela com os filhos dos prefabs. Essa parte é muito importante e eu vejo que muita gente que está iniciando em Unity não percebe esse poder que os prefabs possuem. Então aqui eu mostro um exemplo que tem 3 prefabs, que são o mesmo prefab, 3 que são variantes desse prefab e um que não herda de nenhum prefab. Então aqui o que eu quero mostrar é as diferenças entre eles. A gente tem esse Mesh Render e o Sphere Collider. Pode ver que o Sphere Collider não tem um material de colisão e o material que está sendo usado no nosso Mesh Render é esse material preto, enquanto no Mesh Render do nosso objeto original, que é o prefab dele, a gente tem esse material azul e também esse material de colisão que foi customizado para fazer o teste. E executando o programa a gente vê como é que funciona. Primeiro a física, que eu falei que eu fiz um material de física específico, e também a visualização dos materiais. A gente tem o material azul, o preto e o verde. Então, primeiro tem essa questão de como é que se faz um prefab variante, qual a utilidade, como é que ele funciona. Então, primeiro, para fazer um prefab variante, basta a gente já ter um prefab na cena e arrastar ele para uma pasta. Então, nesse momento, a Unity pergunta, você quer criar um prefab original, um prefab variante, ou quer fazer o cancelamento dessa ação que está tomando? Então, o prefab original, a gente só cria um outro prefab. Então, pode ver que ele mantém o mesmo ícone, e só muda que criou esse outro nome. Mas a gente tem um outro prefab. Se a gente arrastar ele para cima, ele é outro prefab. Tanto é que quando eu deletar ele remove os dois que foram criados. Esse daqui porque era o original e esse porque foi o que eu arrastei para cima. Ele perde a referência do prefab desses dois. Aqui eu já recuperei o nosso prefab original. E a gente tem a questão do prefab variante. O prefab variante já é esse, eu já fiz esse processo, por isso eu não vou fazer de novo. Mas você arrasta para a pasta e cria esse prefab variante. O prefab variante é como se fosse a herança no nosso código, em C#. Então a gente tem um filho que vai herdar as instruções do pai. E a gente também tem algumas outras características interessantes que também acontecem em herança. Então, no final das contas, esse prefab variante é uma espécie de herança do código, mas trazendo para a área de prefabs da Unity. Então, o prefab a gente consegue alterar o material. Então, vou modificar esse para o vermelho. Pode ver que ele aplicou só naquele objeto que eu estou modificando. Agora eu quero mudar no variante. Então, eu pego o botão direito no parâmetro Materials e venho em Override, em Prefab, e aí o nome da variante. Então pode ver que ele aplicou só nas variantes, não aplicou no objeto pai. Eu posso dar um Ctrl Z e agora aplicar no pai, que é aplicar no Sphere Prefab, que aí eu aplico em toda a raiz do nosso prefab. Então agora todos eles possuem esse mesmo material setado para eles. Então o variante é exatamente para a gente reutilizar e até melhorar esse fluxo. A gente consegue utilizar vários e consegue fazer várias heranças entre os prefabs. A gente não precisa se delimitar a apenas um variante. A gente pode ter N variantes sem problema, que nem é uma herança no nosso código C#. Agora, uma outra dica que eu quero passar é sobre o uso do método getComponent. Além do getComponent, a gente tem outras formas de pegar componentes dentro da Unity. A gente tem o getComponent, o try-getComponent e também tem uma referência direta. Então, as 3 melhores formas de se buscar referência de um componente da Unity. Então, para isso, eu criei um script chamado getComponentTest. A gente tem uma referência pública, que é um tipo GameObject apenas, e a gente tem uma referência de um script, que é um getComponentReferência, que é esse outro script. Nele eu armazeno simplesmente uma referência do nosso Mesh Render e uma variável privada de material que eu armazeno assim que é inicializado esse objeto. Então eu já pego essa referência do material e depois eu posso, através de um método público, alterar a cor dele, que eu estou fazendo no nosso teste aqui. Então, para testar melhor, o que eu faço? Eu pego o tempo inicial que o nosso método está sendo executado
E assim que a gente termina o loop de quantidade de vezes que o método é executado, eu faço um novo, eu pego o tempo naquele momento e subtraio os dois tempos para descobrir o tempo todo decorrido. Então assim eu consigo mostrar no log. Aqui eu pego esse tempo inicial, deixo executar alguma coisa, libero um frame, pego o tempo final e calculo a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. E isso eu mostro no nosso debug. E aqui eu basicamente faço a mesma coisa para todos os três métodos, o getComponent, tryGetComponent e a referência direta, que é para a gente ver a diferença do tempo de execução de cada um, para descobrir qual é a mais performática. E aqui, através desse count loops, eu digo quantas vezes eu quero que esse método seja executado. E basicamente o que eu faço é trocar a cor do nosso material de referência. Então no getComponent, eu pego aquele nosso GameObject, que a gente tem referência logo no início, e digo para ele, ok, busca para mim o componente MeshRender que está aí dentro. E aí, a partir disso, eu pego o material, então pego a cor e começo a modificar por essa cor. E depois de executar essa quantidade de loops, eu mostro no debug o tempo que levou para acontecer isso. Que pode ver que pode acontecer um problema, que eu não estou validando se o nosso objeto foi válido. Eu não sei se ele realmente pegou um MeshRender. Eu só digo, uso o getComponent, eu estou contando que veio um MeshRender, então eu estou executando o código em cima. Se eu quiser fazer uma validação, eu tenho que adicionar um if para validar isso. Se ele é diferente de nulo, aí sim muda essa cor do material, fazendo dessa forma. Para ser um pouco mais performático, então eu não estou fazendo esse if e já estou modificando a cor diretamente, contando que o objeto está correto e que tem esse componente lá dentro dele. Aqui eu tenho o tryGetComponent. Como é que funciona o tryGetComponent? É como se a gente fizesse essas duas coisas que eu acabei de dizer do getComponent numa só. A gente tem um método para validar e, ao mesmo tempo, ele externaliza o objeto que quer ser acessado, que a gente quer ter esse componente. Esses métodos que têm esse nome try na frente, a Unity padronizou para eles todos retornarem do tipo booleano. Então eles retornam true se aquele objeto devolveu o componente que a gente espera e false se não devolveu aquele objeto. Então, a partir disso, a gente valida. A gente tenta pegar esse componente, se conseguiu pegar ele, joga nessa variável. E se conseguiu pegar ele, já faz a manipulação aqui dentro do if dele. Então a gente faz as duas coisas numa só. A gente já valida e já externaliza esse componente de alguma forma. Então logo a gente já consegue usar ele em conjunto com o if de uma forma muito mais responsiva e até uma nomenclatura melhor. E a gente tem a referência direta. Eu falei que a gente tem essa nossa variável que representa esse script. E dentro dela o que ele faz é simplesmente chamar o método modifica material. Então, chamando esse método modifica material, eu passo a cor. Então, a partir disso, ele troca a cor essa quantidade de vezes do loop. Aqui pode ver que as duas referências, uma é esse cubo e a outra também é um cubo. Mas só que o cubo tem um script que vai ser usado como referência, que é esse getComponent referência. E que ele faz referência ao MeshRender dele mesmo, que é esse bem aqui. E aqui a gente vai fazer alguns testes. Por exemplo, testar com 1000 loops apenas. Eu vou fazer 1000 mudanças de cores em cada um dos testes para a gente ver quanto tempo isso demora. Então pode ver que foi um tempo muito curto. Até o getComponent foi quase 3, 4 vezes mais demorado do que o tryGetComponent. E a referência direta foi quase o mesmo tempo do tryGetComponent. Então foram muito próximos. Exatamente porque a quantidade de vezes que ele precisou fazer um if para checar a validade daquele componente foram poucas, foram somente 1000, então por isso foi rápido. Agora eu vou adicionar para 100.000 loops. Aqui já pode ver que deu uma aumentada no tempo. O getComponent e o tryGetComponent executaram quase na mesma quantidade de tempo, os dois demoraram quase o mesmo tempo para executarem, mas a referência direta foi quase metade do tempo. A performance dele foi muito melhor do que a dos outros, que ele quase reduziu pela metade esse tempo. Agora eu vou adicionar mais um zero para a gente testar com 1 milhão de loops. Pode ver que aqui já dá uma travada um pouquinho maior. E a gente tem que o tryGetComponent ainda foi um pouquinho mais rápido do que o getComponent, e a referência direta consegue ser muito mais rápido do que as outras, continuando o resultado de quase metade do tempo. Agora eu vou adicionar mais um zero para a gente ver executando mais uma vez esses testes.
que a gente tem o tempo, tanto o getComponent quanto o tryGetComponent demoraram quase o mesmo tempo, que foi 3,8 segundos, enquanto o de referência direta demorou um pouco menos de 2 segundos. Então pode ver que ele executa praticamente na metade do tempo em todos os tipos de testes. Então a minha recomendação para quem está iniciando com Unity é: você pode fazer a utilização de getComponent quando é uma quantidade pequena de vezes que você vai executar um método. Ou seja, o start de um script você utiliza o getComponent, mas minha recomendação é não deixar isso para ser utilizado sempre. Usar isso com uma certa moderação. Porque se você deixar o código inteiro usando o getComponent, outra pessoa que vai utilizar seu código vai achar estranho. Você está acessando e não sabe que componente é aquele. Com referência direta fica mais claro, porque ele abre o objeto na cena e clica nos objetos como eu fiz aqui. Ele clica no objeto e ele consegue descobrir a referência que ele está fazendo é esse objeto tal. Então ele sabe especificamente a que objeto ele está fazendo referência e o que está sendo chamado daquele objeto. Então é algo mais performático e também é mais nítido, tem uma legibilidade muito melhor para quem vai ver o código depois. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra técnica da Unity que é utilizada e que também é para melhora de performance. E que todo mundo vê no início de manipulação com a Unity, vê o método instantiate e o destroy. Eles são mais comuns utilizados para quem está iniciando. A gente utiliza o instantiate para quem não prefere e o destroy para destruir esse objeto que está sendo executado. Mas o processo de instanciar e o processo de destruir a Unity não são performáticos. Eles são demorados, eles são lentos comparado com outras coisas do próprio processo da Unity. Porque pensa comigo, eu estou criando uma instância de alguma coisa e um pouco depois eu estou destruindo ela. Um jogo simples, de estilo Flatbird, isso não afeta tanto. Tanto é que se você fez um tutorial de criação de um jogo estilo Flatbird, vai ver que isso não atrapalha em nada a performance no teu computador. Dificilmente vai afetar. Mas só que tem jogos que são muito pesados ou dispositivos que têm uma capacidade muito limitada. Então é importante você pensar na performance a longo prazo. Pensar, ok, meu jogo está funcionando no meu computador porque o meu computador é um PC gamer. Então, ok, teu computador é um PC gamer. Mas será que o PC que vai ser jogado pelo usuário é um PC gamer? Então é difícil determinar essas coisas. Então quanto mais performático for o teu jogo, é melhor para todos os casos. Então para isso existe um padrão de projeto chamado Pooling Object. Esse Pooling Object, o conceito dele é como se você criasse uma piscina de objetos que vão ser armazenados. E toda vez que você quiser utilizar um dos objetos, você pega um desses objetos, puxa, manipula o que quiser dele e então insere na tua tela, insere ele visualmente. E a partir do momento que tu não precisar mais na tela e que ele seja renderizado, você pega ele da tela e joga de volta na piscina. E ele fica lá armazenado. Então a gente deixa ele renderizar, guarda ele em outro local e depois a gente reutiliza ele de alguma outra forma. Então a técnica de pooling é exatamente essa. É a gente reutilizar coisas que já foram feitas. Então, em vez de a gente ficar criando objetos o tempo inteiro, a gente cria quando é necessário e a partir do momento que a gente não precisa daquele objeto, a gente para de renderizar ele e quando vai mostrar ele novamente, a gente modifica as coisas que são necessárias serem modificadas e então mostra ele novamente. Se ele precisar ser destruído, a gente destrói em algum momento. Mas aí não precisa, a gente só libera ele de memória rapidamente e então reutiliza ele em outro momento. Então o pooling é exatamente você fazer essa técnica. Há maneiras de fazer ela manualmente e tem maneiras de fazer ela de maneira pré-configurada. A Unity já disponibilizou dentro dela essa biblioteca chamada unityengine.pool. Ela tem algumas manipulações de pooling, mas aqui eu recomendo e aqui eu utilizo esse Object Pool. E aqui a gente consegue manipular esse pool de objetos usando essa estrutura. Então, para criar essa estrutura, a gente tem alguns parâmetros que são utilizados na inicialização dele. A gente não consegue inicializar ele diretamente aqui nesse código. A gente tem que inicializar ele no start, no awake, no momento que for necessário, mas tem que inicializar ele em algum momento. Então, a inicialização dele, ele tem uma série de parâmetros que a gente precisa pensar. Então, o primeiro é o método que vai ser executado para criar esse nosso objeto. Então ele tem que retornar um objeto do tipo que é a nossa lista.
ou seja, é o tipo GameObject, então tem que retornar o tipo GameObject. O nosso prefab é GameObject, e aqui é o nosso parent, que é o pai desse nosso instantiate. E o instantiate vai retornar um GameObject, porque o nosso prefab é GameObject. Então, por isso que esse primeiro método, esse primeiro parâmetro tem que retornar alguém do mesmo tipo do pooling. E aí o segundo parâmetro que tem que ser pensado é o get. Esse get é aquele que eu falei, que quando a gente pega da piscina para mostrar na tela, é essa ação. A gente pega da piscina e mostra na tela, isso é o get. Então, para fazer esse get na nossa lógica da Unity, a gente simplesmente ativa o objeto. A gente ativa ele e, se for necessário, faz alguma manipulação nesse momento. E então mostra na tela. E a gente tem a ação de release, que é quando a gente libera esse objeto. Action on release, que é esse terceiro parâmetro. Que, ou seja, a gente tira ele da renderização e joga na piscina. Então, para fazer isso de uma forma mais simples, a gente simplesmente pega o objeto e desativa ele. Então, a gente dá esse set active false. E o quarto parâmetro é qual ação que deve ser tomada quando acontece a destruição desses objetos. Então aí a gente chama o destroy comum que a gente conhece, que é o destroy e passa um GameObject. Então ele destrói esse objeto. E aqui são alguns outros parâmetros que são utilizados, que é, por exemplo, a checagem de coleção. Esse daqui, por padrão, é usado esse true, então a gente mantém ele. A gente tem a capacidade padrão, então ele já inicializa o nosso pool com 10. Então, assim que é dado esse new, assim que é criado esse pool, ele já cria esses 10 já junto com ele. E a gente tem o tamanho máximo. E aqui a gente tem as ações que são executadas lá da tela. Pode ver que a gente tem 3 botões. A gente tem esse botão pooling, o botão create e o botão limpar. Vou começar pelo mais simples, que é o limpar. Eu simplesmente esvazio tanto a piscina, que é o pool, e também a lista dos objetos que eu uso como referência. Então eu limpo as duas listas e logo depois eu destruo todos os GameObjects que estão naquele nosso parent, porque tudo eu estou fazendo dentro desse parent. Então posso só destruir todos os feeds que eu vou estar liberando de memória tudo. E aqui a gente tem o botão de pull e o botão de create. O create faz a mesma coisa que limpar. Ele limpa as duas listas e executa essa cortina e diz que não está executando em modo de pull. E esse método create segue uma lógica bem parecida com aquele exemplo que eu dei no get component, try get component e o referência direta. Eu pego o tempo inicial, o final, faço uma subtração entre eles e mostro isso no debug. Então, uma lógica bem parecida. Eu faço isso tanto nesse create quanto do pull. Tem uma lógica bem similar que a gente já viu anteriormente. Então, o que tem de diferente é esse pedaço de código bem aqui. Porque no create, eu tenho que destruir todos os objetos que estão naquele nosso parent, ou seja, eu destruo todos os objetos filhos que estão naquela lista, e logo depois começo a instanciar cada um deles dentro desse nosso parent. Esse é o padrão de fazer o create. Então a gente faz ele, um flagbird, faz esse instantiate e esse destrói por padrão. É a maneira que se vê neles. E a gente tem o do pull. O do pull já modifica um pouquinho, que é esse pedaço de código. A gente tem a liberação, a gente não destrói os objetos, a gente libera os objetos que não estão sendo mais utilizados, a gente limpa a lista que era de referência, como a gente liberou todos os objetos, a gente limpa essa lista que estava sendo manipulada como uma lista auxiliar, e logo depois pega os objetos necessários, ou seja, a gente usa aquele get que eu mencionei e adiciona ele de novo nessa lista. Então continua a manipulação normalmente. Só lembrando que aquele instantiate que está sendo executado no create é executado bem aqui. O pooling, ele sabe, quando ele tenta acessar esse get, se ele não tem alguém disponível, então ele vai criar um novo objeto. Então ele executa esse instantiate, que é a função de criar um objeto novo para dentro desse pooling. E aqui on release, se eu libero um objeto que não tem lá, ele simplesmente diz que não existe esse objeto. Primeiro eu quero executar o método create para a gente ver como funciona, e eu vou deixar setado 100 loops apenas. Então pode ver que foi bem rápido, demorou 0,06 segundos, e eu vou executar o create várias vezes. Então pode ver que está dando próximo de 0,05 segundos e se mantém nessa média. Agora 100 loops apenas e usando pulo. Ele limpou a lista, ficou
um tempo bem próximo daquele que a gente já viu no create. E agora eu vou executar o pulo uma segunda vez. Então pode ver que agora já reduziu pela metade o tempo. A pegada do pooling, o que diferencia ele de um instantiate padrão, é porque a gente reutiliza esses objetos. Então a gente deixa de usar eles em memória, guarda eles em algum ponto, e então utiliza eles quando for necessário de novo. Então a partir desse momento ele começa a ter tempo muito reduzido em comparação ao restante. Exatamente porque ele começa a reutilizar os nossos objetos. Então por isso que ele é muito mais rápido a partir da segunda execução. A primeira execução, ele está dando o mesmo create que esse método create faz. Então a primeira execução ele faz a mesma coisa que o create padrão faz, que eu vou limpar e agora executar com 10.000 loops. O método create primeiro. Agora pode ver que foi muito mais lento, demorou quase 5 segundos. E agora eu apertei o create novamente para a gente ver quanto tempo vai demorar para ele destruir todos aqueles objetos e então criar eles de novo. Pode ver que demorou quase o triplo do tempo. Então tem o tempo para ele destruir todos aqueles objetos e o tempo para ele criar de novo todos esses objetos. E só para vocês verem o comparativo. A primeira execução demorou 5 segundos, mais ou menos, porque ele só estava preocupado em criar o objeto, então ele só executou o método instantiate. A partir da segunda execução demorou quase o triplo de tempo. Isso porque ele teve que primeiro destruir todos os objetos e então criar de novo todos esses objetos. Então eu fiz 5 execuções ao todo e só a primeira foi próxima de 5 segundos e todo o restante foi acima de 15 segundos, o tempo de duração do método. Agora eu limpo, vou limpar a lista e agora eu vou executar o pulo. Esse é o pooling da primeira execução dele. Foi um pouco melhor do que o create normal. Isso daqui pode ser uma questão de variação do sistema. Então não necessariamente o método pooling foi o mais eficaz aqui. A gente não precisa necessariamente dizer isso nesse ponto. Agora eu vou fazer a segunda execução e mais algumas outras para poderem ver o log. Então esse daqui foi o resultado. No primeiro loop a gente demorou 4 segundos, não chegou a durar nem 4,5 segundos. E a partir do segundo loop, do segundo teste, a gente teve a duração reduzida pela metade praticamente. Ela está demorando menos de 2,2 segundos cada execução. Então melhorou muito em relação ao outro. O outro demorar 15 segundos, isso era quase 10 vezes. Um dos testes deu 19 segundos, então isso foi quase 10 vezes mais de tempo. Enquanto que o pooling é muito mais rápido. Então o pooling, a partir da segunda vez que você começa a utilizar pooling para poder reutilizar os seus objetos, a execução fica mais rápida. O pooling naturalmente é mais rápido do que o método create e destroy padrão. E para mim isso daqui é uma das melhores dicas de Unity de todos os tempos, porque você consegue melhorar a performance do seu código em Unity com um passo simples. É uma biblioteca que já tem na Unity, que já é disponibilizada gratuitamente para todo mundo utilizar. Antes isso daqui tinha que ser programado manualmente. Cada um tinha que fazer seu próprio pooling. Agora eu já deixo uma biblioteca toda de pooling, que tem vários modelos de pooling para você utilizar. É questão de pesquisar e ver qual o que mais se adequa ao problema de vocês. Agora, esse daqui agora é uma dica sobre o modo de jogo da Unity. É que a gente tem um problema específico na Unity, que acho que a partir do momento que você começa a trabalhar com vários projetos dentro da Unity, você começa a notar esse problema, mas demora-se para se notar quais as soluções possíveis para esse problema. Então eu quero mostrar para vocês primeiro esse script, que eu chamei de Play Mode Test. Nele eu apenas criei 4 variáveis, cada uma de uma tipagem diferente: string, float, inteiro e booleano. E enquanto a Unity não está rodando, não está em modo de jogo, que é o Play Mode, ele tem alguns parâmetros, está setado com alguns valores essas variáveis. Mas enquanto a gente está com a Unity rodando, a gente tem a necessidade de ficar mudando alguns parâmetros para descobrir qual é aquele que mais se adequa para aquele momento de jogo que a gente está fazendo. Então, para isso, eu posso ter a necessidade de modificar algumas variáveis e quero sair e então continuar utilizando esses valores. Mas a partir do momento que eu saio do modo de Play Mode, os valores voltam ao padrão dele, o que estava antes de iniciar o Play Mode.
Então, o que a gente pode fazer para conseguir recuperar esses valores? Quais são as práticas que a gente pode ter para resolver isso? Primeiro, a mais simples de todas, a gente pode simplesmente pegar esses valores, anotando num bloco de notas e depois reutilizar. Não é prático, mas funciona. A gente pode tirar um screenshot da tela, põe no segundo monitor, e então fica olhando o monitor junto com as variáveis e aí consegue manipular manualmente. Essas ideias funcionam? Funcionam. São práticas? Não, não são práticas. Então, a minha recomendação, e que eu aprendi conforme o tempo e conforme a experiência trabalhando com projetos de Unity, a gente faz essas modificações e tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, pegar a variável diretamente e dar um copy e então colar em outro lugar. A gente pode fazer isso. Aqui ele já pode ver que ele identificou que o tipo não é o mesmo, por isso que ele não aceitou. Mas a partir do momento que eu copiei inteiro, eu consigo passar num float e até mesmo num string. Isso é possível ser feito. Mas eu quero pegar todos esses valores desse componente. Eu quero pegar todos eles e então reutilizar. Para isso eu posso vir com o botão direito aqui ou nos 3 pontinhos desse componente e pressionar em Copy Component. Então a gente já tem uma cópia desse componente armazenado no nosso Ctrl+C, digamos. Então, para a execução, pode ver que os valores foram para os padrões deles e eu posso vir com o botão direito e copiar esses valores, que é o Paste Component Values. Então, ele passa todos os valores. Assim, eu consigo pegar todos os valores que estavam no Play Mode de um único componente. Mas pode acontecer da gente ter um objeto que tem vários componentes dentro dele e a gente quer reutilizar e pegar todos os valores de todos esses componentes. A gente quer todos eles. Então é como se eu tivesse esse objeto, pegasse vários filhos, tivesse um dentro do outro, e eu quero pegar todos esses valores que estiverem aqui dentro. Eu quero todos eles. Então para isso eu posso fazer o seguinte. Isso daqui é um caso em que eu descubro isso enquanto está em execução. Eu quero fazer vários filhos deles. Então faço essas cópias, uma fica dentro da outra. Então pode ver que a gente tem esses componentes, esses game objects que são filhos uns dos outros. Mas a gente quer pegar todos esses valores e utilizar de alguma forma. A gente quer aproveitar isso, não quer perder essas informações. Então o que a gente pode fazer para aproveitar todo ele é criar um prefab enquanto está em Play Mode. A gente consegue criar um prefab em Play Mode. E a partir do momento que a gente para a execução, ele volta para o estado dele original, que é ele não tem esses filhos todos, e a gente deleta esse Game Object, arrasta o prefab e pode ver que ele ficou da forma como a gente fez no Play Mode. Todos os valores, tudo está aqui armazenado. Então, desassociar o prefab, que é clicar em prefab e um pack complete e deletar o prefab. Pronto, a gente tem aqui o nosso objeto que foi criado só em tempo de execução e está conseguindo utilizar ele dentro do nosso flow. Isso daqui é um exemplo se eu quisesse criar um mapa procedural. Eu criei um mapa procedural e quero utilizar esse mapa como um padrão do meu jogo. Então, se eu tenho um código que cria um mapa procedural, ele vai criar esses vários game objects dentro de um deles. E então, eu só arrasto esse objeto pai para dentro da nossa cena, enquanto está em Play Mode, para dentro do nosso projeto em Play Mode. E posso fazer a execução, que eu consigo arrastar de volta ele e a gente vai ter aquele mapa completo sendo renderizado como padrão, sem a gente ter que ficar executando várias vezes até encontrando de novo aquele mapa. E exatamente esse Play Mode é uma das questões mais úteis, porque a gente vê outras pessoas que vão utilizar o nosso projeto, como por exemplo Game Design, e eles vão chegar em parâmetros que vão ser aceitáveis para eles, mas eles vão ter dificuldade de passar esses parâmetros. Eles vão querer fazer esse método manual que eu estava falando, que é anota num bloco de notas, anota no papel, tira screenshot, armazena esses valores e passa para ti, que é programador. Eles simplesmente podem ensinar para eles, não, tu pode fazer isso daqui, que isso daí já soluciona, tu não precisa anotar nada para mim, e depois só me passa o prefab, me passa a cena. Então vai ser muito mais fácil, tanto para ti, programador, quanto para o game design. Vai ser muito mais prático para eles também. Então essa é uma dica muito boa e valiosa, não só para o desenvolvedor, e sim para todos do projeto, principalmente game design e o programador. Então era isso para esse nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que ele tenha sido útil, ele sirva de dica, sirva para resolução de dificuldades que vocês tenham nesse início de programação com Unity.
E se vocês gostaram do vídeo, eu espero que vocês se inscrevam, compartilhem, curtam o vídeo e comentem se gostaram do vídeo e que outros conteúdos vocês esperam que eu coloque aqui pelo canal. É isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui.